Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda Sarti. Eu estou gravando essa videoaula para o curso de Novas Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática em tempos de ensino remoto e a aula que eu preparei sobre a área do círculo. Primeiro a gente vai diferenciar, né, o que é circunferência e o que é círculo, tá? A circunferência vai ser um conjunto de todos os pontos que possuem uma distância fixa até seu centro. E os círculos são compostos, né, por todos esses pontos da circunferência e pelos pontos que são interiores a essa circunferência. Então aqui a gente pode observar que o círculo é essa parte toda interna aqui com esse arco vermelho, né, e a circunferência só essa linha circular vermelha. Daí a gente vai falar do raio e diâmetro, que são partes importantes do círculo e da circunferência. Raio será a distância de um ponto de uma circunferência e seu centro. Então, do centro de uma circunferência até qualquer ponto dessa circunferência, essa distância a gente vai chamar de raio. E o diâmetro vai ser o segmento que vai ligar dois pontos dessa circunferência passando pelo centro, ou seja, ele vai equivaler a 2 vezes a medida desse raio. Tá? Então, aqui a gente tem exemplificado, né, que um raio é do centro até um ponto da circunferência e o diâmetro pega de um ponto a outro de uma circunferência, só que passando pelo centro. Então, a gente vai dizer agora a respeito dos pontos, né? Como que os pontos e circunferências podem estar relacionados num plano, tá? Então, um ponto será interior se a distância desse ponto até o centro for menor que o raio, né? E um ponto será externo quando a distância entre esse ponto e o centro for maior que o raio. E ele vai pertencer à circunferência quando a distância desse ponto até o centro será exatamente igual ao raio. Então, observem aí, a gente tem uma circunferência de um ponto central O, temos a medida R aí, que é o raio, um ponto A. Como esse ponto A está dentro, né, da circunferência, ou seja, ele tem uma medida do centro até esse ponto A que é inferior à medida desse raio, a gente vai dizer que esse ponto A ele é interior, ou seja, ele está interno, tá? E o B? O ponto B, se vocês observarem, ele tem uma distância de O até B maior que a distância que dada pelo raio. Então, a gente vai dizer que ele é exterior, ou seja, ele é externo, tá? E o ponto D aqui é um ponto que está sobre a circunferência, tá? Então, a distância de O até D é exatamente a medida do raio. Então, ele pertence à circunferência. Aí a gente vai falar do π. O π é muito importante quando a gente está falando de círculos e circunferências, tá? O π é representado por essa letrinha grega que apareceu aí na tela agora, nesse momento, tá? E o que vai acontecer? Ele é calculado através, ou seja, ele é obtido pela divisão entre perímetro e diâmetro, ou seja, a razão entre o perímetro e diâmetro de um círculo, tá? Então, o π é perímetro sobre o diâmetro. Então, para chegar à medida do perímetro de um círculo, basta medirmos toda a sua volta. Então, é como se a gente pegasse a volta de um círculo, medindo com a fita métrica, essa distância aí, que seria o perímetro, dividida pelo seu diâmetro, a gente sempre vai encontrar esse valorzinho que é dado por π, tá? E ele é um número irracional, ou seja, ele tem infinitas casas decimais. E é comum utilizar 3,14 para aproximação nos cálculos, tá? Daí a gente vai falar diretamente agora da área do círculo. Ela pode ser calculada pela seguinte fórmula. A área vai ser π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, A é a área, π será aproximadamente 3,14 e o raio aí é o raio do círculo que a gente tem, ou seja, a distância do centro até a circunferência. Vamos dar para um exemplo aqui. A gente precisa calcular a área de um círculo que tem raio 20, tá? Usando 3,14 como aproximação. Então, daí, a gente tem que raio é 20, π 3,14. Como é que vai ficar essa área? É só fazer a continha, 3,14 vezes 20 ao quadrado. Daí, a gente encontra 1.256 centímetros quadrados como resposta. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A nossa aula hoje foi a respeito de círculo. Muito obrigada pela atenção.